que começa como uma viagem de rotina para assinar papéis de seguro-maternidade, torna-se um ato calculado de crueldade quando um marido e sua amante abandonam uma mulher grávida em um lixão ao cair da tarde. Eles acreditam que o medo e a escuridão a apagarão e que o silêncio os protegerá para sempre. O que nunca esperam é que alguém a quem a sociedade ignora está observando, gravando e escolhendo intervir. Uma única decisão de um homem sem teto transforma o abandono em exposição e a misericórdia em justiça. Esta é uma história sobre o poder mal utilizado, a humanidade recuperada e as consequências que chegam mais rápido do que ninguém imaginou. Fique conosco e nos diga de onde você nos ouve e que hora é agora mesmo nos comentários abaixo. O carro reduziu a velocidade enquanto o sol se punha baixo, tingindo o céu de laranja e cinza apagados, o tipo de luz que sinalizava o entardecer sem trazer ainda a escuridão. Emily Carter sentou-se no banco traseiro, suas mãos descansando protetoramente sobre seu abultado abdômen, respirando cuidadosamente enquanto o ruído da estrada suavizava. Danielle Carter dirigia sem falar, seus olhos fixos à frente, sua mandíbula tensa, uma mão agarrando o volante como se qualquer movimento pudesse quebrar seu controle. No assento do copiloto, Brooke Miller segurava uma pasta delgada em seu colo, sua postura ereta, sua expressão neutra, cada movimento medido e contido. Danielle havia dito que o escritório de seguros precisava de uma última assinatura, algo urgente relacionado à cobertura de maternidade, algo que não podia esperar até amanhã. Emily acreditou nele porque tinha que fazer, porque cada decisão agora girava em torno de seu filho e da frágil segurança que tentava proteger. A cidade se adelgaçava atrás deles, os postes de luz se distanciavam, as vitrines davam lugar a trechos vazios de estrada e cercas industriais. Emily notou a mudança, mas não disse nada ao princípio, confiando que Danielle sabia para onde ia, confiando na urgência que ele insistira. A luz exterior atenuou-se rapidamente, as sombras se estendiam pelo para-brisa, enquanto o sol desaparecia atrás de edifícios baixos de concreto. Emily moveu-se ligeiramente. O desconforto tensionava sua parte inferior das costas, uma dor familiar que aprendera a ignorar durante as últimas semanas. Perguntou em voz baixa se estavam perto, sua voz cautelosa, não querendo soar exigente ou ansiosa. Danielle respondeu que estavam pegando um atalho, seu tom monótono, seus olhos sem se apartar nunca da estrada. Brooke não se virou nem ofereceu tranquilidade. Só ajustou a pasta em seu colo, como se confirmasse que ainda estava ali. Emily observou a paisagem que passava, sua inquietude crescendo com cada curva sem sinalização e cada pista que se estreitava. O cheiro de metal e poeira começou a filtrar-se pela janela entreaberta, tênue a princípio, logo inconfundível. Emily o reconheceu antes de compreendê-lo, um cheiro agudo e desagradável que tensionou seu estômago. O carro reduziu a velocidade de novo, os pneus rangendo sobre o cascalho, o pavimento liso substituído por terreno irregular. Emily inclinou-se ligeiramente para frente, olhando através do para-brisa, enquanto os contornos de maquinaria descartada e escombros empilhados apareciam à vista. Seu coração começou a bater com força, não ainda por pânico, mas por uma confusão que exigia uma explicação. Perguntou a Danielle onde estavam. Sua voz tremia, apesar de seu esforço por manter a calma. Danielle finalmente a olhou pelo espelho, sua expressão ilegível. Logo voltou a olhar para a estrada sem responder. O carro parou. O motor em marcha lenta. O silêncio circundante pesado e antinatural.
Brooke abriu sua porta primeiro, saindo com uma facilidade deliberada, seus saltos estalando suavemente contra o cascalho. Não olhou para trás para Emily, não ofereceu ajuda, não disse uma palavra. Daniel girou em seu assento e disse a Emily para sair, dizendo-o rapidamente, como se apressasse através de uma tarefa desagradável. Emily olhou-o fixamente, a incredulidade congelando seu corpo, sua mente lutando por conectar suas palavras com a realidade ao seu redor. Perguntou o que era isto. Perguntou por que estavam aqui. Perguntou onde estava o escritório. Daniel evitou seus olhos, repetindo só que ela precisava sair do carro. A verdade atingiu-a de golpe, não como uma realização gradual, mas como uma certeza aguda e sufocante. Suas mãos se apertaram ao redor de seu ventre, protegendo instintivamente a vida dentro dela, enquanto o medo surgia por seu peito. Emily suplicou, recordando a Daniel o bebê, a papelada, tudo o que haviam falado só algumas horas antes. Brooke riu suavemente de fora do carro, um som que se propagou facilmente no espaço aberto. Daniel abriu a porta de Emily, ele mesmo. O ar frio entrou de golpe, trazendo consigo o fedor de resíduos e óxido. Não a tocou, não a ajudou a mover-se, só esperou com impaciência visível. Emily lutou para pôr-se de pé, suas pernas instáveis, o terreno irregular, movendo-se sob seus pés enquanto saía. Os faróis do carro projetavam longas sombras sobre a paisagem cheia de lixo, fazendo com que o lugar se sentisse vasto e hostil. Voltou-se para Daniel, buscando em seu rosto hesitação, culpa, qualquer sinal de dúvida. Não havia nenhuma, só esgotamento e determinação, como se esta decisão tivesse sido tomada há muito tempo. Brooke levantou seu telefone brevemente, inclinando-o para Emily, seu sorriso fino e satisfeito. Emily notou, mas não compreendeu por quê, sua mente abrumada pela imediatez de sua situação. Daniel fechou a porta com um golpe final e surdo, selando Emily fora do carro. Voltou a subir no assento do motorista, o motor acelerando ligeiramente enquanto seu pé pisava o acelerador. Emily deu um passo em direção ao carro, chamando seu nome, sua voz quebrando-se sob o peso da traição. O veículo se afastou, os pneus girando brevemente antes de encontrar tração no cascalho. Observou as luzes traseiras retrocederem, fazendo-se menores com cada segundo que passava, até que desapareceram por completo. O silêncio que seguiu foi absoluto, quebrado só pelo zumbido distante do tráfego que já não podia ver. Emily ficou sozinha, a última luz do dia desvanecendo-se ao seu redor, a temperatura baixando enquanto a noite se assentava. Suas pernas se debilitaram e ela afundou-se de joelhos, agarrando o abdômen enquanto as lágrimas corriam por seu rosto. Sussurrou desculpas a seu filho não nascido, prometendo uma proteção que já não podia garantir. O céu escureceu ainda mais. As sombras se fizeram mais profundas à medida que a realidade de seu abandono se assentava por completo. Ao seu redor jaziam os restos dos dejetos de outras pessoas, metal retorcido e plástico rasgado, que davam testemunho silencioso. Emily tomou um fôlego tembloroso, obrigando-se a permanecer consciente, a permanecer erguida, a permanecer viva. A primeira onda de dor percorreu seu abdômen, aguda e inconfundível, roubando-lhe o fôlego. Ela arquejou, apoiando-se contra o solo, o medo apertando seu agarre à medida que a noite se fechava. A estrada longe do lixão estendia-se escura e vazia, o carro movendo-se mais rápido como se a distância pudesse apagar o que acabava de ser feito. Daniel manteve a vista à frente, os nós dos dedos pálidos contra o volante,
respirando superficialmente enquanto a última luz se desvanecia do céu. Brooke recostou-se no assento do passageiro, finalmente relaxando, seus lábios curvados em um sorriso satisfeito que já não se molestava em ocultar. Ela quebrou o silêncio primeiro, comentando que tudo havia saído mais suavemente do que esperava, seu tom leve e desdenhoso. Daniel não respondeu de imediato, o som dos pneus sobre o asfalto preenchendo o espaço onde deveriam estar as palavras. Brooke continuou, dizendo que Emily resolveria algo, que a gente como ela sempre encontrava uma maneira de sobreviver. Daniel disse-lhe para parar de falar, sua voz baixa, tensa, como se estivesse contendo algo. Brooke riu suavemente, recordando-lhe que a decisão havia sido dele, não dela, e que já não havia volta atrás. Ela disse que o bebê teria arruinado tudo, seus planos, sua liberdade, a vida que estavam tratando de construir juntos. Daniel engoliu com dificuldade, sua mirada fixa à frente, sabendo que ela estava expressando pensamentos que ele mesmo se permitira acreditar. Os faróis cortavam a escuridão crescente enquanto se incorporavam à autopista, o tráfego escasso a essa hora. Brooke ajustou o rádio, deixando que a música enchesse o carro, uma tentativa de normalizar o momento que ambos sabiam que era qualquer coisa menos normal. Daniel sentiu um aperto no peito, uma pressão inoportuna que lhe dificultava respirar com comodidade. Disse a si mesmo que encontrariam Emily, que alguém passaria, que o lugar não estava tão isolado quanto parecia. Brooke zombou disso, assinalando quanto tempo tardava qualquer um em passar por lugares assim, uma vez que caía a noite. Recordou-lhe o cheiro, o silêncio, a forma como as sombras engoliam o solo, tão logo o sol desaparecia. Daniel apertou o volante com mais força, a imagem brilhando sem convite em sua mente antes que a afastasse. Perguntou a Brooke se realmente havia gravado algo, sua voz apenas um sussurro. Ela disse que havia gravado um vídeo curto, principalmente para ela, prova de que o passado havia ficado para trás. Brooke assegurou-lhe que nunca sairia de seu telefone, que era só um lembrete de sua determinação. Daniel assentiu, embora a inquietude se arrastasse sob sua pele, assentando-se profundamente onde antes houvera certeza. As luzes da cidade apareceram à frente, familiares e indiferentes, oferecendo a ilusão de normalidade que ele necessitava desesperadamente. Enquanto conduziam, Brooke começou a falar de assuntos práticos, apartamentos que poderiam ver, fins de semana que poderiam recuperar. Ela falou como se Emily já tivesse se desvanecido em algo distante e irrelevante, um problema resolvido em vez de uma pessoa abandonada. Daniel respondeu com respostas curtas, seus pensamentos divagando, apesar de seus esforços por manter-se presente. Recordou Emily nessa mesma tarde, dobrando documentos cuidadosamente, fazendo perguntas sobre cobertura e prazos. Ela havia confiado nele sem duvidar, acreditando em cada palavra, porque ele era seu marido. Essa recordação apertou-lhe a garganta, mas se obrigou a concentrar-se na estrada. Brooke notou sua distração e pôs-lhe uma mão no braço, dizendo-lhe que agora eram livres. Ela disse que a liberdade sempre se sentia incômoda ao princípio, especialmente quando requeria escolhas difíceis. Daniel afastou seu braço suavemente, dizendo que necessitava concentrar-se em dirigir. Brooke revirou os olhos, girando-se para a janela, observando os postes de luz passarem a um ritmo constante. Chegaram ao seu destino pouco depois, um bairro tranquilo onde ninguém prestava atenção aos carros que chegavam. Daniel estacionou e sentou-se um momento, com o motor ligado, nenhum dos dois movendo-se para sair. Brooke perguntou se estava pronto, sua impaciência voltando à sua voz. Daniel desligou o motor e saiu.
O ar fresco da tarde não fez muito para limpar sua mente. Dentro do apartamento, Brooke moveu-se com facilidade, tirando os sapatos, servindo-se de uma taça sem perguntar. Entregou a Daniel um copo, sugerindo que celebrassem o fim das complicações e das obrigações. Ele aceitou, mas não bebeu, olhando em vez disso para a condensação, deslizando lentamente pelo copo. Brooke brindou aos novos começos, batendo seu copo contra o dele com entusiasmo deliberado. Daniel forçou um sorriso, levantando seu copo brevemente, antes de deixá-lo sem tocar. Disse que precisava de ar e saiu para a sacada, deixando Brooke dentro. De cima, a cidade parecia tranquila, ordenada, alheia ao que havia ocorrido além de seus limites. Daniel apoiou-se na grade, revivendo o momento em que Emily se deu conta da verdade, sua voz quebrando-se ao fechar-se a porta do carro. Disse a si mesmo de novo que isto era necessário, que a responsabilidade às vezes requeria crueldade. No entanto, a justificação sentia-se mais débil agora, despojada de urgência, exposta pela distância e o silêncio. Dentro, Brooke deslocava-se por seu telefone, olhando ocasionalmente para a sacada com leve irritação. Enviou uma mensagem a uma amiga, brincando sobre estar finalmente libertada, sua confiança completamente intacta. Daniel permaneceu fora, os sons do tráfego de baixo misturando-se em um zumbido baixo e constante. Perguntou-se brevemente se alguém ouviria Emily se ela gritasse. Logo afastou o pensamento. Regressou para dentro e disse a Brooke que estava cansado, que queria que a noite terminasse. Ela deu de ombros, dizendo que amanhã se sentiria melhor, que as manhãs sempre traziam clareza. Enquanto se preparavam para a cama, Daniel permaneceu acordado, olhando para o teto, incapaz de dormir. Brooke dormia facilmente ao seu lado, sua respiração lenta e constante, inafetada pela dúvida. Em algum lugar além das luzes da cidade, Emily permanecia sozinha, as consequências de sua escolha desenvolvendo-se sem seu testemunho. Daniel fechou os olhos, apegando-se à esperança de que o silêncio eventualmente se converteria em esquecimento. Emily permaneceu imóvel durante vários segundos, forçando-se a respirar através do choque, enquanto o cascalho pressionava frio e irregular contra seus joelhos. O silêncio sentia-se mais pesado agora, quebrado só por sons mecânicos distantes que ressoavam sem oferecer nenhum signo de presença humana. Tentou pôr-se de pé de novo, empurrando uma mão contra o solo, enquanto a outra protegia instintivamente seu abdômen. A dor disparou bruscamente por sua parte inferior das costas, irradiando para a frente de uma maneira que ela reconhecia e temia. Emily deteve-se, inclinando-se ligeiramente, contando suas respirações, como lhe havia ensinado seu médico durante as visitas pré-natais. O ar cheirava a óxido e dejetos, dificultando cada inalação, enquanto as náuseas subiam por sua garganta. Deu um passo tentativo para frente, seus sapatos escorregando sobre o cascalho solto que se movia sob seu peso. Outra onda de dor seguiu, mais forte desta vez, roubando-lhe o fôlego e forçando um leve grito de seu peito. Emily apoiou-se contra uma laje de concreto quebrada. Seus dedos tremiam enquanto lutava contra o impulso de colapsar. Sussurrou o nome de seu filho, um que havia escolhido em silêncio semanas atrás, usando-o como uma âncora contra o pânico. O céu escureceu constantemente, os últimos rastros de cor desvanecendo-se em cinza enquanto a tarde apertava seu agarre. O frio infiltrou-se em seus ossos, fazendo-a tremer enquanto o suor se formava ao longo de sua linha do cabelo, apesar da queda da temperatura. Emily tentou recordar quão longe estava o caminho, quanto tempo poderia tomar alcançar a luz ou a ajuda.
Seus pensamentos se enredaram, o esgotamento difuminando os limites da razão, enquanto o medo pressionava mais forte com cada minuto que passava. Obrigou-se a mover-se de novo, um passo lento seguido de outro, seu progresso dolorosamente limitado. Cada movimento enviava um solavanco através de seu abdômen, advertindo-a que algo estava mal, perigosamente mal. Emily parou e inclinou-se para frente, as mãos apoiadas em suas coxas, arquejando enquanto outra contração se intensificava sem piedade. Fechou os olhos, concentrando-se em permanecer consciente, sabendo que desmaiar aqui poderia significar perder tudo. Seu telefone havia desaparecido, esquecido no carro, junto com cada ilusão de segurança em que havia confiado. A realização atingiu-a com nova intensidade, deixando-a isolada em um lugar que não oferecia mais que ameaça. Emily deixou-se cair com cuidado, baixando-se ao solo para evitar cair enquanto a tontura a invadia. Pressionou a palma de sua mão plana contra seu ventre, sentindo um movimento sob sua pele que lhe trouxe tanto consolo quanto terror. As lágrimas embaçaram sua visão, enquanto se desculpava uma e outra vez, sua voz quebrando-se sob o peso da culpa. Prometeu proteção, prometeu sobrevivência, prometeu um futuro que já não estava segura de poder cumprir. Os sons ao seu redor mudaram à medida que se aproximava a noite, os insetos começando seu coro baixo desde cantos invisíveis. Cada ruído desconhecido a punha tensa, seus sentidos tensionados pelo medo e a fadiga. Outra contração agarrou-a de repente, mais forte que a anterior, durando o suficiente como para deixá-la tremendo depois. Emily gritou desta vez, incapaz de suprimir o som enquanto a dor se estendia por seu corpo. Tentou cronometrar os intervalos, contando em silêncio, seu treinamento chocando-se com a realidade de seu entorno. O espaçamento sentia-se mal, demasiado juntos, alimentando seu medo de que o parto estivesse começando demasiado cedo. A respiração de Emily tornou-se superficial, o pânico ameaçando abrumar suas cuidadosas tentativas de controle. Obrigou-se a desacelerar, inalando pelo nariz, exalando pelos lábios entreabertos, repetindo o ciclo. O solo sob ela sentia-se mais frio agora, a umidade filtrando-se através de sua roupa e em sua pele. Abraçou-se a si mesma o melhor que pôde, buscando um calor que já não estava ali. Emily escaneou a escuridão em busca de qualquer signo de movimento, qualquer farol, qualquer indicação de que não estava completamente sozinha. Nada apareceu, só sombras esticando-se e movendo-se com sua visão forçada. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Os músculos se tensionavam com cada nova onda de dor. Apertou a mandíbula, reprimindo gritos que temia que desperdiçariam a preciosa energia que necessitava para manter-se alerta. Emily sentiu uma pressão aguda repentina, diferente da anterior, enviando um novo terror através de seus pensamentos já acelerados. Inclinou-se para frente, preparando-se, as lágrimas caindo livremente, enquanto o medo por seu filho eclipsava tudo o mais. Voltou a falar suavemente, instando o bebê a aguentar, a esperar só um pouco mais. Sua voz falhou, mas não parou. O som a ancorava quando sua mente ameaçava devagar. O tempo perdeu significado, enquanto os minutos se difuminavam, marcados só pela dor e a luz minguante. A força de Emily diminuía com cada contração, seu corpo exigindo um descanso que não podia permitir-se. Desabou de lado, detendo-se justo a tempo para evitar golpear o solo por completo. Sua visão se estreitou, as bordas obscurecendo-se, enquanto a tontura regressava com força renovada. Emily concentrou-se em manter-se acordada, repetindo seu nome em silêncio,
recordando a si mesma que render-se não era uma opção. Tomou outra respiração temblorosa, reunindo a força que lhe restava enquanto a noite se fechava ao seu redor. Walter Hayes estivera caminhando pela borda do lixão com lenta familiaridade, escaneando o solo em busca de latas que outros passaram por alto à medida que caía a tarde. Conhecia bem este lugar, não por comodidade, mas por sobrevivência, uma rotina tranquila moldada por anos de movimentos cuidadosos. A luz desvanecia-se rapidamente, o céu pesado com sombras azul opaco, quando um som interrompeu o zumbido mecânico. Não era forte, só uma respiração forçada seguida de algo parecido a um soluço, frágil e fora de lugar. Walter deixou de caminhar, escutando atentamente seu corpo imóvel, enquanto seus olhos buscavam o terreno irregular pela frente. O som voltou a soar, mais débil desta vez, levando uma desesperação que o impulsionou para frente sem hesitação. Seguiu-o passando por metal retorcido e escombros dispersos até que viu uma forma desabada perto de concreto roto. Ao princípio pensou que era lixo, logo a forma se moveu e seu coração se encolheu. Uma mulher jazia no solo, sua postura incorreta, sua respiração superficial, ambas as mãos envolvidas protetoramente ao redor de seu estômago. Walter apressou-se até ela, suas botas rangendo sobre o cascalho, enquanto a preocupação aguçava cada passo. De perto, viu seu rosto pálido pelo esforço, o cabelo úmido de suor, os olhos piscando como se lutassem contra a escuridão. Ajoelhou-se ao seu lado, com cuidado de não assustá-la, falando suavemente para fazer-lhe saber que não estava sozinha. Emily tentou responder, mas sua voz falhou, substituída por uma inspiração aguda, enquanto a dor a agarrava de novo. Walter reconheceu os sinais imediatamente, não por treinamento, mas por anos de observar pessoas em apuros. Viu a curva de seu ventre e compreendeu a urgência, o medo apertando seu peito enquanto a responsabilidade se assentava. Sem perder tempo, meteu a mão em seu bolso e sacou seu velho telefone, sua tela rachada mas funcional. Seus dedos moveram-se rapidamente, apesar do frio enquanto discava o 911, sua voz firme quando a operadora respondeu. Explicou onde estavam, descrevendo o lixão, a estrada, a condição da mulher, negando-se a desligar. Enquanto falava, tirou sua jaqueta e a colocou sobre os ombros de Emily, agasalhando-a suavemente. Ela tremeu sob o pano, seus olhos fixaram-se nele com débil confusão e cautelosa esperança. Walter disse-lhe que a ajuda estava a caminho, repetindo-o com calma, dando-lhe algo sólido a que agarrar-se. Emily assentiu debilmente, seu agarre apertando-se em seu abdômen, enquanto outra onda de dor passava. A operadora fez perguntas, e Walter respondeu a cada uma claramente. Sua mirada nunca abandonava o rosto de Emily. Seguiu as instruções cuidadosamente, revisando sua respiração, observando mudanças, mantendo-se firme. Os sons da noite se fizeram mais fortes ao seu redor, insetos zumbindo, motores distantes ressoando. O mundo seguia seu curso. Walter bloqueou-o. Seu enfoque reduziu-se completamente à mulher na frente dele. Emily sussurrou algo que ele não pôde escutar completamente, lágrimas deslizando por suas bochechas, sem restrição. Walter inclinou-se mais, captando fragmentos de desculpa e medo, e sentiu que a ira surgia em seu nome. Disse-lhe que não havia feito nada de errado, que necessitava guardar suas forças agora. Sua voz tinha uma autoridade tranquila, do tipo construído a partir da adversidade e das duras verdades. Outra contração golpeou, e Emily gritou, seu corpo encolhendo-se para dentro enquanto a dor se apossava. Walter segurou seu ombro ligeiramente, estabilizando-a sem reprimi-la, recordando-lhe que respirasse através disso.
Descreveu a ambulância que se aproximava, inclusive antes de escutá-la, querendo que ela acreditasse que já estava perto. Os minutos passaram lentamente, cada um estendendo-se, mas ele se manteve presente, negando-se a deixar que o medo tomasse o controle. Finalmente, sirenes débeis cortaram a escuridão, distantes mas inconfundíveis, um som que lhe soltou o peito. Os olhos de Emily encheram-se de lágrimas de novo, desta vez misturadas com um frágil alívio. Walter agitou a luz de seu telefone para a estrada, pondo-se de pé brevemente para fazê-los visíveis. As sirenes fizeram-se mais fortes, os faróis cortando as sombras, saltando em metal e escombros. Os paramédicos chegaram rapidamente, vozes profissionais, movimentos eficientes, enquanto avaliavam a cena. Walter retrocedeu ligeiramente, mas permaneceu perto, respondendo perguntas, assinalando Emily, explicando o que havia encontrado. Revisaram seus signos vitais, falaram-lhe suavemente e prepararam a maca com cuidado experto. Emily apegou-se brevemente à manga de Walter enquanto a levantavam, o medo cruzando seu rosto. Apertou-lhe a mão tranquilizadoramente, dizendo-lhe que estava a salvo agora, que a tinham. Os paramédicos subiram na ambulância, as portas fechando-se com um som sólido e final. Walter ficou ali enquanto o veículo se afastava, as sirenes desvanecendo-se na distância. O frio voltou a assentar-se, o silêncio regressando, mas o espaço sentia-se diferente agora. Exalou lentamente, dando-se conta só então de quão tenso havia estado seu corpo. Ao seu redor, o lixão via-se igual a antes, mas o momento perdurou. Walter recolheu sua jaqueta do solo, limpando o pó enquanto observava a estrada. Não sabia o que passaria depois, só que ir-se nunca havia sido uma opção. Começou a caminhar em direção à estrada, atraído por um sentido de responsabilidade que não podia explicar. Atrás dele, o lixão voltou ao silêncio, sem saber que uma vida quase se havia perdido ali. As portas da ambulância fecharam-se com um clique sólido e o veículo se afastou, deixando Walter Hayes sozinho sob as estrelas que se desvaneciam. Viu as luzes vermelhas desaparecerem, seu peito oprimido pela preocupação. Logo olhou o telefone ainda apertado em sua mão. Só então recordou os momentos antes de haver corrido até Emily. O carro em marcha lenta brevemente, o movimento apressado. O instinto havia tomado o controle antes, mas a memória agora se reproduzia claramente, nítida e ineludível. Recordou haver ouvido a discussão, as vozes alteradas, a parada repentina, o som de uma porta fechando-se de golpe. Nesse momento, havia levantado seu telefone sem pensar, impulsionado pela cautela aprendida de anos de viver exposto. As imagens ainda estavam ali, armazenadas silenciosamente no dispositivo, esperando sem julgamento. Walter apoiou-se contra uma cerca e deslocou-se cuidadosamente, sua tela rachada brilhando debilmente na escuridão. A primeira foto mostrava a parte traseira de um carro em ângulo, perto da entrada do lixão, as luzes traseiras brilhantes contra o anoitecer que se aproximava. A segunda capturou uma placa parcial, borrada nas bordas, mas legível o suficiente para importar. Um vídeo curto seguiu, trêmulo mas claro, mostrando o carro afastando-se enquanto as sombras da tarde se estendiam pelo solo. Walter engoliu saliva com dificuldade, reconhecendo a importância, inclusive, enquanto se sentia incômodo ao sustentar tal prova. Não havia planejado gravar nada, não havia esperado encontrar-se nesta posição. O hábito havia vindo da experiência, de saber que a segurança frequentemente necessitava proteção para sobreviver. Guardou o telefone no bolso e começou a caminhar em direção à estrada, incerto de seu seguinte passo. O tráfego passava ocasionalmente,
Os motoristas inconscientes do que havia ocorrido minutos antes, justo além de seus faróis. Walter chegou à estrada principal e deteve-se, debatendo se fazer um sinal a alguém ou seguir a ambulância. A preocupação por Emily superava tudo o mais, e elegeu seguir movendo-se nessa direção. Caminhou com passo firme, ignorando a dor em suas pernas, guiado por um sentido de obrigação que não podia nomear. As luzes do hospital finalmente apareceram mais adiante, brilhantes e estéreis contra o céu que escurecia. Dentro da entrada de emergências, a atmosfera mudou abruptamente. Vozes ressoando, rodas rodando, urgência contida pela ordem. Walter perambulou perto da entrada, inseguro de se pertencia ali, ainda segurando seu telefone perto. Viu os paramédicos empurrando a maca pelo corredor, Emily apenas visível sob mantas e equipamento. Por um momento, girou a cabeça ligeiramente, os olhos buscando, até que o reconheceu. O alívio brilhou em seu rosto, breve mas inconfundível, e Walter assentiu para tranquilizá-la. Ele se manteve atrás, enquanto o pessoal se movia rapidamente, as portas fechando-se, os procedimentos tomando o controle. As horas pareceram alongar-se, marcadas só pelo zumbido das máquinas e os anúncios abafados de cima. Walter encontrou uma cadeira perto da parede e sentou-se com as mãos cruzadas, esperando sem instruções. Ninguém lhe fez perguntas ainda, e ele não ofereceu informação. Sua atenção permaneceu fixa no conhecimento de que Emily estava viva, ao menos por agora. O telefone em seu bolso sentiu-se mais pesado com o tempo, seu conteúdo pressionando seus pensamentos. Walter disse a si mesmo que a polícia se encarregaria de tudo, que os hospitais informavam destas coisas automaticamente. Raciocinou que seu papel havia sido ajudar, e essa parte estava terminada. A noite avançava, a fadiga assentava-se em seus ossos, enquanto as luzes se atenuavam ligeiramente na sala de espera. Walter cochilou brevemente, acordando com o som de passos e uma conversa tranquila perto. Uma enfermeira passou, logo outra, cada uma demasiado ocupada para notá-lo. Finalmente, levantou-se e saiu, o ar fresco limpando sua cabeça. A cidade estava mais tranquila agora, as ruas majoritariamente vazias, a urgência dos momentos anteriores atenuada pela distância. Walter considerou ir-se, regressar às rotinas familiares que não requeriam explicação nem responsabilidade. Deu uns passos para a calçada, logo deteve-se. A recordação do rosto de Emily regressou, pálido e aterrorizado, suas mãos agarradas a seu ventre. Sentiu um endurecimento em seu peito, que lhe disse que ir-se não lhe traria paz. Walter regressou para dentro e sentou-se de novo, elegendo a quietude sobre a fuga. A noite transcorreu lentamente, cada hora fundindo-se com a seguinte sem marcadores claros. À medida que se aproximava a manhã, o hospital começou a agitar-se com nova energia, o pessoal trocando de turno, as luzes brilhando. Walter endireitou-se em sua cadeira, alerta uma vez mais, enquanto o mundo retomava seu ritmo. Um televisor montado na parede ligou-se com notícias locais, o volume baixo, mas visível. Uma breve manchete chamou sua atenção, mencionando uma mulher grávida encontrada em estado crítico perto de uma zona industrial. Walter sentiu que lhe cortava a respiração, enquanto a história se desenvolvia, os detalhes encaixando-se demasiado para ignorar. O repórter falou de possível abandono, de perguntas sem resposta, de uma resposta médica em curso. Nesse momento, a clareza substituiu a hesitação, nítida e decisiva. Walter meteu a mão em seu bolso e envolveu seus dedos ao redor do telefone, já não inseguro de seu propósito. Compreendeu agora que salvar Emily havia sido só o primeiro passo.
A verdade que levava não podia permanecer oculta sem converter-se em outra forma de dano. Walter pôs-se de pé, os olhos fixos na tela, a determinação assentando-se firmemente em seu lugar. Enquanto a emissão terminava e a manhã chegava por completo, soube exatamente o que necessitava fazer a seguir. A manhã chegou silenciosamente, a luz pálida filtrando-se através das janelas do hospital e revelando um mundo que havia seguido adiante sem esperar respostas. Walter Hayes estava sentado ereto na sala de espera, apenas havendo dormido, seus pensamentos aguçados pela recordação da noite anterior. O televisor montado na parede cobrou vida com as notícias matinais locais, seu volume baixo mas persistente. Walter olhou para cima casualmente ao princípio. Logo ficou imóvel, enquanto palavras familiares se formavam na tela. O apresentador falou de uma mulher grávida encontrada em estado crítico perto de um lixão industrial nas redondezas da cidade. Os detalhes seguiram lentamente, medidos e cautelosos. No entanto, cada um se alinhava com demasiada precisão para ser desestimado. A localização coincidia, o marco temporal coincidia, e a condição descrita refletia o que Walter havia visto com seus próprios olhos. Seu peito apertou-se enquanto o reconhecimento se assentava por completo, sem deixar lugar a dúvidas. Walter inclinou-se para frente, com os olhos fixos na tela, absorvendo cada palavra com uma urgência crescente. O informe mencionava um possível abandono, enfatizando que as autoridades estavam buscando informação. Nesse momento, a hesitação deu lugar à clareza aguda e inegável. Walter entendeu que o que levava em seu bolso já não era incidental, senão necessário. Meteu a mão em sua jaqueta e envolveu seus dedos ao redor do velho telefone, sentindo seu peso de maneira diferente agora. A tela quebrada já não se sentia como uma limitação, senão como um recipiente que continha a verdade. Walter pôs-se de pé e aproximou-se do balcão de recepção, esperando pacientemente até que uma enfermeira o reconheceu. Explicou em voz baixa que tinha informação relacionada com o caso mencionado nas notícias. A enfermeira escutou atentamente. Sua expressão mudou de uma cortesia rotineira para uma preocupação concentrada. Ela pediu-lhe que esperasse e regressou momentos depois com uma trabalhadora social do hospital. Em uma pequena sala de consulta, Walter relatou tudo da noite anterior com uma precisão constante. Descreveu a discussão que havia ouvido, a parada repentina e a mulher abandonada ao cair da noite. Falou de encontrar Emily sozinha, com dor, e de pedir ajuda sem demora. Logo, com cuidado medido, sacou o telefone e colocou-o sobre a mesa. Walter deslocou-se lentamente pelas imagens, permitindo que cada uma falasse sem adornos. A trabalhadora social inclinou-se, reconhecendo imediatamente o que estava vendo. As fotografias mostravam a parte traseira de um carro parado perto da entrada do lixão, as luzes traseiras brilhando contra a luz do dia que se desvanecia. Via-se uma placa parcial, o suficientemente clara para identificá-la. Seguiu o curto vídeo, capturando o carro afastando-se, enquanto as sombras se estendiam pelo solo. Não havia áudio, mas a implicação era inconfundível. A trabalhadora social inalou bruscamente, compreendendo a gravidade da evidência. Escusou-se e regressou minutos depois, com a segurança do hospital e um oficial uniformado. Walter repetiu seu relato uma vez mais, desta vez diretamente às forças da ordem. O oficial tomou notas cuidadosamente, fazendo perguntas aclaratórias, sem ceticismo nem desdém. O telefone foi examinado brevemente, verificaram-se as marcas de tempo, confirmaram-se os dados de localização. O oficial assentiu
indicando que a informação era válida e processável. Abriu-se um informe oficial no ato, marcando a transição da preocupação para a investigação. Walter sentiu uma mudança sutil na sala, como se a responsabilidade tivesse passado a mãos capazes. O oficial explicou que os detetives fariam um seguimento imediato, dado o risco médico envolvido. Agradeceu a Walter por apresentar-se, enfatizando a importância de sua decisão. Enquanto se completava a papelada, um médico entrou para proporcionar uma atualização sobre o estado de Emily. Ela permanecia em estado crítico mais estável, com o pessoal médico trabalhando para prevenir o parto prematuro. Walter escutou em silêncio, o alívio e a preocupação coexistindo em igual medida. O médico confirmou que o estresse e a exposição haviam posto tanto a mãe quanto o filho em um risco significativo. Escutar a confirmação endureceu a resolução de Walter, validando a escolha que havia feito. Isto não foi um mal-entendido ou um acidente, senão um ato deliberado com consequências. Uma vez concluída a reunião, Walter foi escoltado para uma área mais tranquila para esperar. Sentou-se sozinho de novo, mas o peso em seu peito sentia-se mais leve que antes. Fora do hospital, veículos policiais chegaram e partiram com silenciosa eficiência. Os telefones tocaram, as conversas silenciaram-se e o movimento aumentou à medida que a inércia crescia. A investigação havia começado, não com espetáculo, senão com tranquila determinação. Walter entendeu que, a partir deste momento, os acontecimentos já não estariam contidos. Por toda a cidade, conexões invisíveis já se estavam formando, registros sendo verificados, nomes sendo rastreados. O carro das imagens seria localizado, seu proprietário identificado. O que havia sucedido no lixão já não estava enterrado na escuridão. Havia saído à luz do dia, onde não podia ser ignorado. Walter pôs-se de pé e caminhou para a saída. O sol da manhã mais brilhante agora, mais direto, deteve-se brevemente lá fora, respirando o ar fresco como se enraizasse. Havia vivido muitos anos despercebido, levando suas próprias perdas em silêncio. Hoje, sem intenção, se havia adentrado em algo maior. Walter não sentiu orgulho, só uma serena aceitação de que o silêncio teria sido um erro maior. Voltou-se para a entrada do hospital, sabendo que regressaria se fosse necessário. Atrás dele, dentro do edifício, os telefones seguiam tocando e os arquivos seguiam abrindo-se. A verdade avançava, levada por sistemas construídos para confrontá-la. À medida que a manhã avançava, as primeiras consequências começaram a tomar forma, além da vista de Walter. E com elas, chegou a tranquila certeza de que os responsáveis logo se dariam conta de que já não eram intocáveis. Daniel Carter despertou com a confiança de alguém que acreditava que as consequências sempre chegavam para outras pessoas, nunca para ele. A luz da manhã enchia o apartamento, constante e tranquilizadora, reforçando sua sensação de que a vida seguia firmemente sob controle. Brooke Miller movia-se pelo espaço com facilidade praticada, já vestida, já deslizando o dedo por seu telefone. Ela sorriu para a tela, comprazida pelas mensagens e reações que confirmavam sua versão dos fatos. Ela falou casualmente sobre os planos de café da manhã, sobre mandados, sobre quão tranquilo se sentia tudo agora que as complicações haviam ido embora. Daniel escutou, assentindo, permitindo que a certeza dela substituísse a inquietude que havia surgido brevemente na noite anterior. Brooke abriu sua conta de redes sociais e publicou outra fotografia, confiante e serena, apresentando uma narrativa de liberdade. Os amigos responderam rapidamente, oferecendo ânimo, elogios e felicitações, sem saber o que se havia apagado para fazer-lhe espaço. Daniel,
observou aparecerem os comentários, cada um reforçando a ilusão de que nada estava mal. Disse a si mesmo que o silêncio público significava segurança, que a visibilidade podia servir como proteção. Brooke riu ligeiramente, dizendo que a gente sempre acreditava no que lhes mostravam, especialmente quando parecia polido e tranquilo. Ela recordou-lhe que ninguém questionava a quem parecia confiante e sem problemas. Daniel esteve de acordo, absorvendo suas palavras, deixando-as assentar-se como uma armadura contra a dúvida. Recordou a si mesmo que Emily sempre havia dependido de outros, que encontraria ajuda em algum lugar. Brooke sugeriu sair mais tarde, talvez encontrar-se com amigos, fazendo sua presença conhecida e inquestionável. Daniel duvidou só brevemente antes de aceitar, não disposto a parecer incerto, nem sequer para si mesmo. Saíram do apartamento juntos, a postura de Brooke relaxada, a de Daniel medida e serena. Lá fora, a cidade movia-se como sempre o havia feito, indiferente ao que havia ocorrido além de seus limites. Em uma cafeteria, Brooke saudou calorosamente conhecidos, aceitando cumprimentos e atenção com facilidade. Ela falou abertamente sobre as mudanças em sua vida, enquadrando-as como progresso em vez de interrupção. Daniel sentou-se ao seu lado, sorrindo nos momentos apropriados, contribuindo o justo para parecer envolvido. Por dentro, sentiu uma leve desconexão, uma sutil consciência de que algo estava desalinhado. Brooke não notou nada disso, continuando sua atuação com uma confiança que beirava a despreocupação. Mencionou Emily uma vez, com desdém, como a alguém que havia elegido ir-se em vez de adaptar-se. Daniel não a corrigiu, permitindo que a versão permanecesse sem ser questionada. O silêncio parecia-lhe mais fácil que a confrontação, e já se havia comprometido ao silêncio. Mais tarde, regressaram à casa. Brooke cheia de energia pela atenção, Daniel esgotado pelo esforço. Ela ligou a televisão, mudando de canal até que um ruído de fundo encheu a habitação. Um segmento de notícias apareceu brevemente, mencionando investigações em curso relacionadas com pessoas abandonadas. Brooke mudou o canal imediatamente, rindo disso como uma coincidência irrelevante. Daniel olhou a tela um momento demais, seu peito apertando-se antes de apartar a vista. Brooke disse-lhe que não se detivesse em coisas que não lhes concerniam. Disse que a culpa era inútil, que a dúvida só convidava problemas. Daniel assentiu, embora as palavras aterrissassem com menos firmeza que antes. À medida que a tarde avançava, Brooke falou sobre passos práticos, sobre retirar os pertences restantes de Emily. Ela tratou a tarefa como uma limpeza necessária e sem emoções. Daniel esteve de acordo, embora as recordações aflorassem contra sua vontade, imagens de confiança e rotina agora distorcidas. Afastou-as, recordando a si mesmo que as decisões, uma vez tomadas, não podiam desfazer-se. Brooke empacotou os artigos eficientemente, apartando qualquer coisa que pudesse gerar perguntas. Trabalhou com a segurança de alguém que acreditava que os resultados favoreciam aos decididos. Daniel observou-a, surpreso pela facilidade com que borrava o passado. Disse a si mesmo que isto era força, não crueldade. Ao cair da tarde, Brooke serviu vinho e levantou sua taça em uma celebração casual. Ela brindou a independência, pelo controle, por avançar sem olhar atrás. Daniel levantou sua taça, mas não bebeu, deixando-a depois de uma breve pausa. Brooke notou, mas optou por não comentar, assumindo que sua conformidade chegaria eventualmente. Voltou a falar sobre o futuro, sobre viagens e oportunidades que agora poderiam perseguir livremente. Daniel escutou, respondendo quando era necessário, embora seus pensamentos se desviassem repetidamente. Lá fora, uma sirene passou ao longe,
seu som débil, mas persistente. Daniel sentiu um calafrio que não pôde explicar, uma consciência instintiva de que algo estava mudando. Brooke desestimou o som, continuando seus planos sem interrupção. Disse que a cidade sempre era ruidosa, sempre dramática. Mais tarde, Daniel revisou seu telefone, sem encontrar mensagens, nem interrupções, nem ameaças imediatas. A ausência tranquilizou-o, reforçando a crença de que tudo permanecia intacto. Brooke voltou a deslocar-se pelos comentários, comprazida pela admiração e a validação. Mostrou a Daniel uma mensagem elogiando sua força e honestidade. Daniel sorriu debilmente, aceitando o telefone de volta sem entusiasmo. Perguntou-se brevemente quão facilmente as histórias substituíam a verdade quando se contavam com suficiente confiança. À medida que se aproximava a noite, Brooke preparou-se para deitar-se, seus movimentos sem pressas e contentes. Daniel seguiu-a mais lentamente, sua mente inquieta, apesar do esgotamento. Na cama, Brooke dormiu rapidamente, respirando de maneira constante e tranquila. Daniel permaneceu acordado, olhando para o teto, revivendo momentos que não podia suprimir completamente. Disse a si mesmo de novo que ninguém sabia, que ninguém os conectaria com nada mal. A confiança, acreditava ele, era a melhor defesa. Por toda a cidade, as luzes piscaram em escritórios e estações em que nunca pensou. Acedeu-se a registros, cotejaram-se detalhes, rastrearam-se movimentos discretamente. Daniel não percebeu nada disso. Isolado pela rotina e a suposição, acreditava que a arrogância era segurança, que a audácia desalentava o escrutínio. Ao seu lado, Brooke dormia sem preocupação, sua certeza inquebrantável. Daniel fechou os olhos, elegendo a crença sobre a dúvida, o controle sobre a consciência. A noite passou sem interrupção, reforçando sua confiança. Amanhã voltaria a chegar, ele acreditava, inalterada e inquestionável. No entanto, além dos muros do apartamento, o impulso já havia começado a crescer. O que ele confundiu com silêncio era só preparação. Enquanto Daniel finalmente se deixava levar para o sono, os primeiros passos silenciosos da prestação de contas aproximavam-se. A ilusão de intocabilidade permanecia, mas seu alicerce já havia começado a rachar. A investigação avançou com velocidade deliberada, guiada pela evidência que já não permitia hesitação ou incredulidade seletiva. Os detetives revisaram as imagens cuidadosamente, ampliando os fotogramas, confirmando as marcas de tempo e rastreando o registro do veículo através dos registros padrão. Em questão de horas, surgiu uma trilha de propriedade clara, vinculando o carro diretamente com Daniel Carter, sem ambiguidade nem lacunas processuais. Solicitaram-se os registros telefônicos, compararam-se os dados de localização e os movimentos alinharam-se com a linha de tempo estabelecida pelos informes de ingresso hospitalar. Os agentes coordenaram-se discretamente, conscientes de que um contato prematuro poderia comprometer as declarações ou permitir interferências. O objetivo era a clareza, não o espetáculo, e o processo desenvolveu-se com precisão metódica. Ao meio-dia, os detetives aproximaram-se do lugar de trabalho de Daniel, apresentando-se com calma e solicitando sua cooperação para o interrogatório. Daniel acedeu externamente, mantendo uma atitude serena que sugeria confiança em vez de preocupação. Na delegacia, informou-se-lhe da natureza da investigação, abandono resultando em emergência médica. Sua expressão tensionou-se brevemente, logo suavizou-se, enquanto negava qualquer irregularidade com uma calma ensaiada. Afirmou que Emily havia decidido ir-se, insistindo em que a havia visto pela última vez a salvo essa mesma tarde.
Os investigadores escutaram sem interrupção, notando inconsistências que surgiram quase de imediato. Quando se lhe perguntou sobre a localização do lixão, Daniel duvidou pela primeira vez. Sua resposta atrasou-se o suficiente para importar. A entrevista deteve-se enquanto os detetives cotejavam suas declarações com dados verificados que já tinham. Enquanto isso, outra equipe visitou Brooke Miller, encontrando-a igualmente confiante e desdenhosa. Apresentou-se a si mesma como uma conhecida não envolvida, presente só para ajudar com a papelada e a logística. Seu tom sugeria incômodo em vez de medo, como se a investigação mesma fosse um inconveniente. Os detetives notaram sua postura, sua forma de falar e a sutil alinhação de sua história com a versão de Daniel. A ambos informou-se que se estava revisando informação adicional e que necessitariam permanecer disponíveis. Nenhum dos dois pareceu alarmado, acreditando que o processo terminaria sem consequências. A mudança chegou quando se introduziu a evidência de vídeo, apresentada sem comentários nem acusações. Os olhos de Daniel fixaram-se na tela. Sua compostura vacilou enquanto o reconhecimento se assentava. A reação de Brooke foi mais aguda, uma rápida inspiração seguida de uma indiferença forçada. O silêncio na habitação estendeu-se, pesado com um reconhecimento tácito. Os detetives explicaram os dados corroborantes, as marcas de tempo, a confirmação da localização, os achados médicos. Descreveram o umbral legal para a detenção temporária à espera de uma investigação adicional. Daniel protestou, insistindo em que isto era um mal-entendido escalado além da razão. Brooke argumentou que a presença não equivalia à responsabilidade. Sua voz elevou-se apesar da instrução de manter a calma. A decisão já havia sido tomada. Apoiada pela evidência e o protocolo, a ambos informou-se que estavam sendo postos sob custódia temporária para interrogatório e considerações de segurança. As algemas foram aplicadas profissionalmente, sem força, o som inconfundível no corredor silencioso. A confiança de Daniel fraturou-se visivelmente, à medida que a realidade da restrição substituiu a suposição. A expressão de Brooke endureceu-se. A ira brilhou ao dar-se conta de que o controle se lhe havia escapado. Foram escoltados separadamente, procedimento padrão minimizando a oportunidade de coordenação. Nas instalações de detenção do condado, o ingresso procedeu eficientemente. Os nomes registrados, os pertences catalogados, as instruções entregues. O ambiente era estéril e indiferente, desenhado para eliminar o status e a expectativa por igual. Daniel tentou conversar com o pessoal, buscando tranquilidade através da familiaridade e o tom. Seus esforços foram recebidos com neutralidade. Os procedimentos continuaram, sem reconhecimento de seu incômodo. Brooke desafiou o processo mais diretamente, questionando a legalidade e o momento. Suas objeções foram anotadas e adiadas, os direitos explicados sem debate. Foram colocados em celas de detenção apropriadas para detenção a curto prazo, separados e monitorados. A atmosfera era tranquila, pontuada por movimentos distantes e vozes ocasionais de áreas adjacentes. Daniel sentou-se sozinho. O peso do dia assentava-se pesadamente à medida que a ilusão de isolamento desmoronava. A ausência de privacidade magnificou seus pensamentos, cada um regressando ao momento no lixão. Brooke deambulou por seu espaço limitado. A frustração aumentou à medida que o silêncio substituiu a validação. Deu-se conta pela primeira vez de que a confiança pública não oferecia proteção aqui. Fora das instalações, os investigadores continuaram trabalhando, contactando com a assessoria legal e coordenando os próximos passos. Revisaram-se as atualizações médicas, confirmando a gravidade do risco que Emily havia enfrentado.
Os achados reforçaram a decisão, elevando a seriedade do caso. O que havia começado como investigação agora moveu-se firmemente para a prestação de contas. À medida que se aproximava a noite, Daniel e Brooke permaneceram detidos, à espera de uma notificação formal sobre as acusações. Nenhum dormiu facilmente, o ambiente despojando a rotina e a tranquilidade. As instalações de detenção seguiram seu próprio ritmo, governadas por regras mais antigas que qualquer caso individual. Pela primeira vez, Daniel compreendeu que estava sujeito a forças além da negociação. Brooke escutou sons que não podia identificar, dando-se conta de que a reputação não tinha valor aqui. Ambos confrontaram a mesma verdade desde diferentes ângulos, que a arrogância havia atrasado, não prevenido, as consequências. Em outro lugar, Emily descansava sob supervisão médica, alheia aos desenvolvimentos exatos, mas sentindo movimento. As enfermeiras ajustaram os monitores, os médicos revisaram os gráficos e a estabilidade converteu-se na prioridade imediata. O caso continuou ganhando impulso discretamente, sem manchetes nem declarações dramáticas. Os registros alinharam-se, as declarações foram registradas e as linhas de tempo solidificaram-se além de toda disputa. À medida que a noite pousava sobre a cidade, Daniel e Brooke permaneceram sob custódia. O primeiro custo tangível de suas decisões fez-se realidade. A investigação havia cruzado um umbral, passando da suspeita para a restrição formal. O que esperava a seguir não era ainda um julgamento, mas já não era evitável. Atrás de portas fechadas, o processo preparou-se para avançar, levando-os para um ajuste de contas que nenhum dos dois poderia atrasar. A primeira noite na instalação de detenção do condado desenvolveu-se lentamente, desprovida de urgência, mas pesada em consequências para quem estava dentro. Daniel Carter sentou-se no estreito banco, com as mãos entrelaçadas, absorvendo a quietude desconhecida que havia substituído o ruído da confiança. O ar cheirava a desinfetante e concreto, um aroma neutro que borrava a identidade e esmagava as expectativas sem explicação. As luzes zenitais permaneciam constantes, sem oferecer consolo de escuridão ou descanso, só visibilidade e exposição. Ao seu redor, outros detidos ocupavam seus próprios espaços, movimentos medidos, vozes baixas, rotinas praticadas e pouco destacáveis. Ninguém se lhe aproximou, e ninguém necessitava fazê-lo, porque a distância mesma portava uma mensagem que ele entendeu instintivamente. Daniel olhou ao seu redor com cautela, consciente de que sua presença havia sido notada, inclusive sem um reconhecimento direto. Aqui a reputação viajava mais rápido que as palavras, moldada pelas acusações mais que pelas aparências. Ao outro lado do corredor, Brooke Miller deambulava por sua área limitada, com a frustração crescendo a fogo lento, enquanto o silêncio substituía a atenção em que ela confiava. Tentou conversar com uma detida próxima, recebendo só uma mirada breve e uma indiferença deliberada. A ausência de resposta inquietou-a mais do que o teria feito uma confrontação. Sugeriria que o julgamento já havia ocorrido, sem discussão nem explicação. À medida que passavam as horas, começaram intercâmbios silenciosos entre os reclusos que levavam mais tempo, vozes baixas, mas com um propósito. A informação movia-se sutilmente, não através de fofocas, senão através de um entendimento compartilhado de limites e códigos. Um homem mais velho, com postura firme e olhos observadores, olhou brevemente para Daniel antes de dar-se a volta. A mirada não continha ameaça, só reconhecimento, e esse reconhecimento tinha peso.
Daniel moveu-se incômodo, sentindo que sua história havia sido categorizada e colocada onde lhe correspondia. Este não era um lugar para a negociação, e a bravuconaria não oferecia nenhuma vantagem. Mais tarde, o homem mais velho falou, não diretamente a Daniel, senão ao espaço que compartilhavam. Disse com calma que algumas ações marcavam uma pessoa de imediato, sem importar a riqueza, a confiança ou as escusas. Não se mencionaram nomes, no entanto, o significado era inconfundível. O dano causado a mulheres grávidas não se passava por alto aqui. As palavras não foram gritadas, nem entregues com hostilidade. Afirmaram-se como um fato, uma regra tão estabelecida como as próprias paredes. Daniel sentiu que seu peito se oprimia, a vergonha ascendendo sem uma saída. Deu-se conta de que nenhuma explicação suavizaria a percepção formada por suas ações. Perto, outro detido acrescentou em voz baixa que as escolhas seguiam as pessoas, especialmente quando essas escolhas tinham como objetivo os indefesos. O comentário terminou ali, sem necessidade de elaboração. Daniel baixou a mirada, entendendo que o silêncio agora o protegia mais do que sua fala poderia jamais. A lição foi dada sem força física. No entanto, assentou-se mais profundamente que qualquer confrontação. Brooke escutou fragmentos destes intercâmbios, sua ira cedendo lentamente à inquietude. Reconheceu a mudança, a forma como o espaço mesmo se havia voltado contra suas suposições. Ninguém argumentou sua inocência, e ninguém validou sua narrativa. Aqui, a confiança não era moeda, e o rendimento não significava nada. Deixou de caminhar e sentou-se, com os braços cruzados, a mandíbula tensa. Pela primeira vez, compreendeu que o controle havia terminado muito antes desta habitação. A noite prolongou-se, marcada por controles de rotina e anúncios abafados. O tempo movia-se de maneira diferente, medido pela resistência mais que pela distração. Daniel reviveu o momento no lixão repetidamente, agora despojado de justificação. As escusas em que havia confiado sentiam-se débeis, transparentes e insuficientes. Deu-se conta de que o primeiro castigo não era o confinamento, senão a clareza. Não havia audiência aqui, ninguém a quem persuadir, nenhuma história que vender. Ao outro lado da instalação, Brooke sentou-se em seu próprio silêncio, enfrentando um ajuste de contas similar desde um ângulo diferente. Compreendeu que a reputação não podia segui-la onde havia chegado a prestação de contas. O detido mais velho falou uma vez mais perto do amanhecer, sua voz firme, dirigida a nenhum lugar e a todas as partes. Disse que algumas noites existiam para ensinar lições que nenhum tribunal jamais necessitaria explicar. Daniel absorveu as palavras por completo, reconhecendo sua finalidade. O que quer que esperasse, além destas paredes, o entendimento adquirido aqui permaneceria. À medida que se aproximava a manhã, a instalação mudou sutilmente, as rotinas preparando-se para a transição. Os passos ressoavam com mais frequência, e as vozes portavam um propósito em vez de uma observação ociosa. Informou-se a Daniel que seria transportado mais tarde nessa manhã para os procedimentos formais. A declaração não implicava julgamento, só procedimento. No entanto, aterrissou com uma gravidade inconfundível. Brooke recebeu a mesma informação. Sua reação foi submissa e resignada. Nenhum protestou, porque a resistência já havia demonstrado ser inútil. Foram escoltados separadamente, mantendo a distância imposta pelo protocolo e a necessidade. A separação reforçou o que a noite lhes havia ensinado. Daniel esperou em uma área de detenção, com as mãos apoiadas em seus joelhos, respirando lenta, deliberadamente.
já não acreditava que a confiança pudesse alterar o que se havia posto em marcha. Brooke esperou em outro lugar, seu desafio anterior substituído pelo cálculo e a contenção. Compreendeu que a história que se avizinhava seria contada por outros. Fora da instalação, a luz da manhã regressou, indiferente à reflexão ou ao arrependimento. A cidade retomou seu ritmo, alheia às lições intercambiadas atrás de portas trancadas. O veículo de transporte chegou em silêncio, eficiente e sem particularidades. Daniel pôs-se de pé quando se lhe indicou, cumprindo sem hesitar nem comentar. Enquanto o conduziam, deu uma última olhada ao interior da instalação. O espaço havia entregue sua mensagem sem violência nem espetáculo. Brooke seguiu seu próprio escolta pouco depois, com expressão controlada, a vista à frente. Nenhum olhou para trás porque não restava nada atrás que valesse a pena reclamar. As portas do veículo fecharam-se, selando a transição da detenção ao julgamento. O caminho pela frente não conduzia ao consolo, senão à prestação de contas pública. Enquanto o motor arrancava, Daniel compreendeu que a escolha da noite o precederia no tribunal. Seguiria-o além de vereditos e sentenças por igual. A manhã avançava constantemente, levando-os para uma sala onde as palavras voltariam a importar. Desta vez, essas palavras seriam registradas, pesadas e respondidas. A noite havia entregue sua advertência silenciosa e completamente. Agora, sob céu aberto, a seguinte etapa esperava, inevitável e exigente. A sala do tribunal encheu-se gradualmente. Sua tranquila formalidade implicava um peso que fazia cada movimento deliberado e contido. Emily Carter entrou lentamente, apoiada por uma enfermeira, sua postura cuidadosa mais firme, apesar da tensão que seu corpo ainda suportava. Usava um cardigã de hospital simples sobre roupa emprestada, sua aparência modesta, sua atenção completamente para frente. Em seus braços, envolvido de forma segura, descansava seu filho recém-nascido, respirando suavemente, vivo e presente contra toda expectativa. Um murmúrio percorreu a sala, não de assombro, senão de reconhecimento e respeito. O que havia sobrevivido merecia reconhecimento sem espetáculo. Walter Hayes sentou-se várias filas atrás dela, com as mãos cruzadas, sua expressão tranquila, os olhos atentos. Pediu-se-lhe que assistisse, não como um herói, senão como uma testemunha cujas ações importavam. Daniel Carter foi conduzido momentos depois, seus passos medidos, sua confiança despojada pelo processo e a consequência. Brooke Miller seguiu-a separadamente, sua expressão controlada, postura rígida, consciência aguçada pelo escrutínio. Não olharam para Emily enquanto tomavam assento, cada um atado pelo peso do que estava por vir. O juiz entrou, e a sala estabeleceu-se em quietude sem instrução. Os procedimentos avançaram eficientemente, guiados por provas já estabelecidas, além de toda disputa razoável. Ingressaram-se registros, confirmaram-se cronogramas e resumiu-se o testemunho sem exagero nem emoção. Os fatos falaram claramente, não requerendo embelezamento para revelar sua gravidade. Abandono, risco para a vida e desprezo deliberado foram nomeados claramente e sem hesitar. Pediu-se a Emily que falasse brevemente, e ela levantou-se com esforço, sua voz firme apesar do esgotamento. Não falou de ira, senão de medo, de frio, do momento em que compreendeu que a haviam deixado atrás. Suas palavras centraram-se em seu filho, na sobrevivência, na tranquila determinação que a havia levado através da noite. A sala do tribunal escutou sem interrupção, entendendo que a contenção
tinha mais poder que a acusação. Quando terminou, Emily regressou ao seu assento, segurando seu filho mais perto. O juiz assentiu uma vez, reconhecendo o peso do que se havia compartilhado. Walter foi chamado depois, relatando os eventos de forma simples, sem autorreferência nem ênfase. Descreveu o que viu, o que gravou, e por que elegeu não guardar silêncio. Sua voz não implicava orgulho, só clareza, e a sala respondeu com um silêncio atento. A verdade não requeria defesa quando se falava claramente. O advogado de Daniel falou brevemente, centrando-se no procedimento mais que na negação. O advogado de Brooke seguiu, tentando distância sem substância. O juiz escutou. Logo começou a sentença com autoridade medida. A responsabilidade foi atribuída claramente. As ações definidas com precisão e as consequências articuladas sem hesitar. Daniel foi declarado culpado de imprudência temerária e abandono que resultou em emergência médica. Foi sentenciado segundo o estatuto, seus direitos parentais formalmente terminados, suas responsabilidades impostas por lei. Brooke foi encontrada cúmplice, seu papel na facilitação e ocultação reconhecido e abordado. Sua sentença refletiu participação e intenção, nem minimizada, nem exagerada. As sentenças concluíram sem floreios, o martelo batendo uma vez para significar a finalidade. A justiça aqui chegou silenciosamente, levada pelo processo mais que pelo espetáculo. Fora da sala do tribunal, a atmosfera mudou quando as portas abriram-se à luz do dia. Emily deteve-se no topo das escadas, respirando profundamente, adaptando-se ao ar livre e ao som. Os repórteres esperavam a uma distância respeitosa, as câmeras baixadas, as perguntas sem fazer. Este não era um momento para o consumo, senão para o fechamento. Emily não lhes falou e ninguém a pressionou. Seu silêncio foi compreendido e honrado. Walter saiu atrás dela, oferecendo apoio silencioso sem intrusão. Uma trabalhadora social aproximou-se, explicando os seguintes passos: assistência para a habitação e atenção continuada. Emily escutou, assentindo, absorvendo a forma de um futuro agora possível. Agradeceu a Walter suavemente, um breve intercâmbio que não requereu explicação. Ele respondeu com um simples assentimento, aceitando a gratidão sem reclamar a propriedade do resultado. O ato nunca havia sido sobre o reconhecimento. As semanas passaram em silêncio, medidas pela rotina mais que pela crise. Emily e seu filho mudaram-se para uma habitação de transição, pequena, mas segura, apoiada por recursos comunitários. As enfermeiras registravam-se regularmente, oferecendo guia e tranquilidade. Os vizinhos saudaram-na suavemente, o respeito substituindo a curiosidade. Walter também aceitou assistência, uma habitação oferecida através de um programa local que uma vez havia evitado. A estabilidade chegou lentamente, mas chegou com dignidade. Visitou ocasionalmente, sentando-se com Emily em um banco compartilhado perto da entrada do edifício. Falaram pouco, entendendo que as palavras nem sempre eram necessárias. A cidade seguiu adiante, as manchetes desvanecendo-se, a atenção desviando-se para outro lugar. O que restou foi mais silencioso e mais duradouro. Emily aprendeu os ritmos da nova maternidade, noites interrompidas pelo cuidado mais que pelo medo. Seu filho cresceu constantemente, a força visível em pequenos e ordinários marcos. Ela regressou ao trabalho, a tempo parcial meses depois, apoiada pela flexibilidade e a compreensão. A vida reconstruiu-se sem urgência, ancorada pela segurança e a presença. Daniel e Brooke tomaram caminhos separados definidos pela consequência. O sistema os responsabilizou sem crueldade, sem esquecer.
Sua ausência converteu-se em parte da história, não em seu centro. O que perdurou foi o que havia sobrevivido. Em uma manhã clara, Emily estava de pé perto de um pequeno jardim comunitário, observando seu filho dormir pacificamente. Walter uniu-se a ela, levando 2 xícaras de café, oferecidas sem cerimônia. Sentaram-se juntos, enquanto a luz do sol se filtrava entre as folhas, ordinário e intrascendente. Esta era a restauração que importava. Ninguém aplaudiu, e nenhuma câmera gravou o momento. A cura raramente se anunciava. A história concluiu não com triunfo, mas com continuidade. Uma vida continuou, protegida por decisões tomadas quando o silêncio poderia ter sido mais fácil. O passado permaneceu, reconhecido, mas já não controlador. O que estava pela frente era imperfeito, mas real. À medida que o dia avançava, Emily levantou seu filho suavemente, girando-se para a entrada do edifício. Walter seguiu-a a uma distância respeitosa, levando seu próprio futuro junto ao dela. Nada dramático marcou o momento, e nada era necessário. A lição já havia sido aprendida, e a cura já havia começado.